Boa noite, mais uma aula nossa aqui de desenho de máquinas. Na aula de hoje a gente vai sair um pouco lá da caldeiraria e a gente vai entrar em outros elementos que são muito importantes para a gente na engenharia. E um desses elementos são as engrenagens. Essas engrenagens a gente costuma ver cotidianamente em quase todo equipamento mecânico, são muito úteis, amplamente utilizadas. Muito bem-vindos aí à nossa aula de hoje. Aqui eu vou dar para vocês o nome de cada uma das partes. Isso aqui é uma engrenagem de dentes retos, uma das mais comuns e também uma das mais simples de ser produzidas. Nós temos aqui a parte do corpo, a parte que fica um vão do dente, o próprio dente em si, o cubo e o rasgo de chaveta. Esse aqui é um tipo de engrenagem que tem o rasgo de chaveta. Vamos lá. Rafael Henrique, você está aí? Alô, Rafael Henrique? Já que falou, então, Marcos Vinícius, você está aí? Eu vi que você tem microfone. Opa, fala aí. Para que serve um rasgo de chaveta? Você tem alguma noção disso na engrenagem? Tem sim. Para que serve? Oi? Para que serve? Ou a chaveta é colocada aí para prender o eixo na engrenagem. Exatamente. E você prende o eixo com a engrenagem com o quê? Com a chaveta. Exatamente. Essa foi uma pergunta fácil, mas vai que você não sabia também, né? É, Beleza, valeu. Então, nós temos o rasgo de chaveta, que é usado para a gente unir o nosso eixo com a nossa engrenagem, para os dois movimentarem juntos. E eu quero saber aqui quem vai me dar uma definição de engrenagem. João Marcos, você está por aí? Opa, João Marcos, para que você acha que serve uma engrenagem? Qual que é a função dela? bom, tudo que eu já vi de engrenagem, né, é um elemento de máquina que serve para transmitir o movimento de rotação, né? Sim, Desde tudo. basicamente isso. E tem mais alguma coisa que a gente... Para que a gente precisa utilizar uma engrenagem, por exemplo? Você tem algum exemplo prático que você acha que precisa? Por exemplo, o tamanho das engrenagens, né, o raio da engrenagem, se eu tiver uma engrenagem menor e uma maior, aí eu posso fazer o controle do tamanho das engrenagens para controlar a velocidade de rotação, frequência angular, velocidade escalar, tudo isso baseado Exatamente. no que eu preciso, né? Exatamente, isso aí, muito obrigado. Então, a nossa função principal de uma engrenagem é transmitir movimento de eixos que não são coincidentes, eixos que têm direções diferentes, sentidos diferentes, e para isso a gente utiliza de engrenagens. Porque se fosse para transmitir de um eixo para o próprio eixo, não precisaria. São só em eixos que são diferentes. E como que a gente pode utilizar isso também? É através da redução ou aumento de torque, redução ou aumento de velocidade, transmissão de movimento amplificado ou reduzido, tudo isso através da relação de cada uma dessas engrenagens. De acordo com o tamanho dela, uma vai ser maior, outra menor. A gente pode priorizar, por exemplo, as rotações por minuto, ou pode priorizar o torque, dependendo do que você for utilizar. Temos muitos exemplos de aplicação em engrenagens. Caixa de marchas é puramente um monte de engrenagens juntas ali que você vai escolhendo a melhor relação para o seu veículo. Uma caixa de torno também é exatamente a mesma coisa. A gente vai variando as relações das engrenagens para que a gente consiga a melhor rotação possível, ou um torque,
Um diferencial também é composto de algumas engrenagens, que deixa, por exemplo, uma roda de um lado do carro rodar livremente, e do outro lado, essa roda pode estar travada, sem nenhum problema. E isso é um efeito do diferencial. Reduções, a gente utiliza, por exemplo, na bicicleta, uma redução, no Baja nós utilizamos uma redução também. Então, temos muitos exemplos. Aqui eu estou mostrando para vocês algumas opções. Aqui nós temos um tipo de engrenagem reto, com corpo em forma de disco e com furo central. Essa aqui é uma mais simples de ser produzida. Nós temos também essa que tem uma depressão aqui embaixo, que a gente fala que é um cubo. É um corpo em forma de disco com cubo e furo central. Temos essa aqui com 4 furos, cubo e furo central. Vamos lá. Wilson, você está aí? Então, sim, Para que a gente coloca esses furos nessa engrenagem? Você tem alguma noção? para poder acoplar, para rodar em outra engrenagem. Esses aqui, ó, não estou falando do meio, não. Estou falando desses entendi. do lado. Sim. Não, esse do lado, não sei não. O motivo é mais simples que você pode imaginar. É redução de peso. Ah, certo. Às vezes a gente não precisa de um elemento todo cheio, que nem esse aqui, para uma engrenagem. Então a gente faz uma redução de peso através desses furos. Aqui nós temos também uma... Vinícius, Pode falar. igual, eu já vi uma engrenagem igual parecida a essa, de corpo com 4 furos, só que no caso, nos furos, eu já vi, tipo, preso com um parafuso. Tipo, tinha parafusos, assim. Aqui, Isso. alguma Sim, aplicação... era mais para aquilo que o Wilson falou, tipo assim, tinha a ver com fixação, sabe? Ela era fixada através desses furos. Depois, se você conseguir uma foto, me manda que eu dou uma analisada nisso aí, fazendo um favor. Não, beleza. Ou você manda um link aí, pesquisa no Google, manda o link aí que eu dou uma olhada. Tem esse aqui, ó, também com corpo com braços. A gente tem esses bracinhos. Geralmente isso aqui parece ser fundido, essas peças. Pode até ter uma usinagem, só que é uma usinagem final, só de acabamento. Geralmente aqui, quando um elemento é padrão, costuma ser fundido. Temos aqui, então, algumas definições importantes para a gente. O dente. O dente é um dos elementos que são mais importantes, porque os dentes que ficam em contato com outros dentes. Quer dizer que o dente dessa engrenagem, se a gente tivesse outra engrenagem aqui, estaria em contato no vão desse dente. E é aí que está tendo o maior esforço da sua peça, e onde está realmente acontecendo a transmissão do movimento. Aqui nós temos algumas definições importantes. A raiz da nossa engrenagem é definida como essa base. A altura do pé é a altura até onde que começa a mudar a curvatura aqui do seu dente. E a altura da cabeça é a hora que você já tem essa curvatura aqui mais inclinada até o fim do seu dente. Então, 3 fatores aí interessantes para a gente levar em conta. Beleza. Então, quando a gente quer transmitir um movimento de rotação de 2 eixos, as nossas engrenagens, elas vão estar engrenadas, quer dizer, uma em contato com a outra, para que o movimento seja passado de dente para dente. Se vocês derem uma olhada, enquanto... Deixa eu desenhar aqui.
Enquanto uma está girando para esse lado, o que está acontecendo com a outra aqui? Ela está girando para esse. Então, essa aqui faz esse movimento e essa aqui faz esse movimento. Se as duas estiverem em contato direto, aqui a rotação em sentidos opostos. Beleza. Quando eu tenho um par de engrenagens, que uma vai ser maior do que a outra, ou seja, os tamanhos aqui vão ser diferentes, a menor eu vou chamar de pinhão e a maior eu vou chamar de coroa. Lá na moto, o que vocês acham? Onde que é o pinhão, onde que é a coroa? Onde que fica o pinhão? No motor ou na roda? E esse aqui fica na roda ou no motor? Quem quiser falar. O pinhão fica no motor. Então, o pinhão fica no motor, esse aqui fica na roda. Isso. Exatamente. Dessa forma. Qual que você acha que tem mais torque? Qual que você acha que tem menos torque aqui? Seria a coroa? Bom, não sei. Eu acho que o pinhão tem mais torque. É, E a se coroa tem velocidade. Assim, as duas têm a mesma velocidade, né? Mas para uma mesma frequência angular, a coroa tem mais velocidade. Ok, se a gente for comparar, olha aqui o que está acontecendo, gente. Nós temos um pinhão, que no caso, essa peça aqui tem mais torque, e essa peça aqui seria um pouco mais para a gente aumentar as rotações, ou priorizar um pouco mais a velocidade. Enquanto essa aqui precisa, digamos assim, movimentar um pouco menos, essa aqui movimenta muito mais. Se um giro dessa aqui pode equivaler a mais coisa aqui nessa. E outras coisas interessantes, a gente tem a forma de representação em desenho técnico da nossa engrenagem. Geralmente vai ser de maneira normalizada, como está sendo visto aqui. A gente coloca uma peça sem dentes. Por que a gente coloca sem dentes? Porque é complicado desenhar. Então, quando se for fazer na mão, isso vai dar algum problema. Vai ser muito complicado, por isso a gente coloca sem dente. Tem aqui, ó, o que a gente representa? O nosso diâmetro primitivo. Diâmetro primitivo da nossa engrenagem, a gente coloca através dessa representação de um traço, ponto, traço, ponto. E o centro também, lembrem que temos a linha de centro, como que a gente utiliza em qualquer desenho técnico. Temos também aqui a dimensão da raiz da nossa peça. A raiz da nossa peça é uma linha contínua, e é uma linha contínua estreita. Se a gente coloca as outras partes aqui, as extremidades da nossa peça, com a linha um pouco mais grossa, aqui a gente vai utilizar uma linha um pouco mais fina para representar a raiz. Beleza, aqui é o corte que nós temos dessa nossa peça. Ô, Vinícius, Pode falar. igual o volante do motor, no caso, que tem, né, em motor aí, ele é considerado uma engrenagem? O volante do motor? É ali que vai no... Não, Não? porque se a gente estiver considerando apenas a transmissão de movimento do volante do motor para a nossa embreagem, não. Porque é feito por um contato que não envolve nem dentes,
nem vãos. É simplesmente um contato de atrito. Eu pensei por causa que igual ele tem, né, os dentes assim, né? em Mas volta. isso pode ser Só que para simplesmente você conectar em alguma correia para o comando de válvulas. Ah, eu não sei, eu Sim, só lembrei disso e fiquei na dúvida. porque o contato das duas, ó, o volante do motor está aqui. A embreagem, a hora que você pisa na embreagem, ela faz isso. A hora que você solta a embreagem, ela encosta e começa a movimentar junto. Mas não Certo. tem os dentes, então você não escuta a sua embreagem fazer aquele barulho tradicional quando você erra uma marcha. Porque se você tivesse esses dentes, faria exatamente aquele mesmo barulho de estar agarrando. Mas como não tem, é isso. É só o contato de uma com a outra. Entendi. Aqui, ó, como que a gente faz o engrenamento? O engrenamento de duas engrenagens, então a gente representa através do diâmetro primitivo. Olha aqui, ó, o diâmetro primitivo de uma se coincide com o diâmetro primitivo da outra. Então quer dizer que as duas estão aqui engrenadas. Esse é o nosso significado. Agora, esse aqui é o engrenamento de duas engrenagens de dentes helicoidais. Olha aqui, ó, essa é a representação de dentes helicoidais. Para isso, a gente precisa dessa representação lateral, para que a gente tenha essa dimensão. Ok, outras coisas interessantes aqui para a gente, em detalhe, na nossa engrenagem. O E vai ser a nossa espessura do dente. É limitada pelo arco. Então, a gente vai medir daqui até aqui. Isso aqui vai ser nossa espessura do dente. O V é o vão, é o espaço entre um dente e outro. O passo é o P, vai ser a distância de um ponto até aquele mesmo ponto. É como se fosse um período aqui. Nós temos o A, que é a nossa dimensão da cabeça, que é a parte que fica acima da dimensão do diâmetro primitivo, que ele fica bem aqui no meio. Tem o B, que é o pé, que é o que fica embaixo do diâmetro primitivo, até a raiz, que é esse ponto. Temos aqui o H, que é a nossa altura do dente, somando B mais o A. Então, aqui a representação que a gente utiliza. Dá para a gente calcular o módulo também de uma engrenagem. Aqui nós temos algumas características. Isso aqui, no caso, uma engrenagem de dente reto. Nós temos o diâmetro externo, é o diâmetro total. Temos o diâmetro primitivo da nossa engrenagem, o diâmetro interno, onde que passa o eixo, o módulo, o número de dentes e a largura da nossa engrenagem. Olha aqui a largura. O número de dentes é realmente o número de dentes que tem na sua engrenagem. Esse módulo vai ser uma medida que vai ter uma relação entre o nosso diâmetro primitivo, esse dp, aqui, sobre o número de dentes. Então, dá para a gente fazer uma dimensão através do módulo de cada engrenagem, que é dp sobre o z. Então, lembrando, isso aqui ó, é um desenho lá do SolidWorks. Isso aqui é o diâmetro interno. Depois nós temos o diâmetro de base, o diâmetro primitivo. Esse de base aqui não é muito utilizado, não. Mas temos o diâmetro primitivo e o diâmetro externo. Aqui está escrito interno, mas é externo. A partir disso, a gente desenha esse perfil lá no SolidWorks.
Beleza. Deixa eu ver se tem mais coisas, senão a gente já vai desenhar um pouquinho. Próxima aula a gente vai voltar já com mais engrenagens, mais outros tipos de engrenagens. Vamos lá para mais simples primeiro. E eu vou começar uma nova peça. Ô, Vinícius, Pode falar. se possível, você diminuir um pouquinho na velocidade, porque tá meio difícil acompanhar. Tem hora que você perde um passo aí já perde o resto todo da aula. Beleza, tranquilo. Vou tentar fazer bem devagarinho. E se precisar que eu diminua mais a velocidade, eu diminuo. Deixa eu só responder um aluno que está fazendo uma prova minha aqui, está com algum problema. Ok, vamos lá. Desenhar uma engrenagem. Vou fazer um esboço no plano frontal. Então, selecionei aqui o meu plano frontal. Vou abrir um esboço. E vou querer fazer um círculo aqui, que é o corpo da minha engrenagem. Então, eu vou fazer um círculo de centro com 50 de raio. Depois disso, eu vou fazer mais um círculo aqui que vai ser o meu eixo. Vou colocar um eixo de 1 polegada. Então, 12,7 de raio. Fiz essas duas peças. Eu posso desenhar o dente aqui mesmo. Ou eu posso fazer o dente como um recurso extra depois. Isso vai depender do que eu estou querendo. Se por um acaso aqui eu quiser fazer o meu diâmetro primitivo, vamos supor um diâmetro primitivo. Vou fazer mais um círculo. Esse diâmetro primitivo vai ter um valor de 55 de raio. E outra coisa, outra opção. Como esse diâmetro primitivo não vai precisar aparecer no meu desenho para que eu consiga fazer essa engrenagem, eu vou marcar essa opção aqui de para construção para que ele sirva apenas como uma base para mim. Ele não vai realmente pertencer ao meu desenho. E também vou fazer o meu diâmetro externo. Mais um círculo. Vou colocar aqui 61. Esse é o meu diâmetro externo. Lembrando, ó, fiz primeiro o diâmetro da raiz, 50 de raio. Depois o do eixo, 1 polegada de diâmetro, ou seja, 12,7 de raio. Depois eu fiz o meu diâmetro primitivo de 50, se não me engano, de raio. E depois também eu fiz o diâmetro externo de 61 de raio. Ok. Com isso, a gente vai querer fazer algum desenho a partir disso. Como que a gente pode fazer? Nós podemos fazer através de arcos. Pode ser feito também através de uma própria opção aqui. Quando você utiliza a linha, dá para a gente fazer arcos nela. Mas o interessante aqui é eu definir qual que vai ser
a nossa largura primeiro. Então, eu posso inserir uma linha, vou inserir uma linha aqui no meu elemento, pode ser que uma linha aqui para o lado, não tem problema, só ela sendo para o lado esquerdo já nos ajuda, e vou encontrar essa outra linha aqui, que é o nosso diâmetro primitivo. Então, eu fiz essa linha aqui. Depois disso aí, eu posso trabalhar também com outras opções. Por exemplo, eu quero deixar a medida disso para o centro um pouco diferente. Olha aqui o que eu posso fazer, gente. Eu posso fazer um ponto bem aqui no centro e eu vou dar uma medida, por exemplo, desse ponto até aqui. Está 7,51. 7,51 poderia mudar alguma coisa. Então, se eu quisesse aumentar, diminuir, 5,5. Então, se alterou, eu alterei aqui alguma coisa. Mas, no caso, não quero alterar. Quero deixar aqui meu ponto fixo. Mas, se eu quisesse mudar, olha aqui, ó. Coloco 5 milímetros, coloco 7, vou deixar com 7, para que a gente possa modificar qualquer elemento aqui. Depois, eu vou... Se eu quisesse também, eu poderia modificar a inclinação, fazendo uma reta aqui, eu colocava qual que seria a inclinação dela com a minha reta. Se eu definisse isso, é claro. Aqui, ó, eu poderia mudar esse ângulo através dessa opção de dimensão inteligente. Agora, eu posso utilizar também um elemento de spline para fazer algo através de curvas, ou posso também utilizar um arco de ponto central, por exemplo, ou um arco de 3 pontos. E se eu quiser utilizar um arco de 3 pontos, o que que fica? Não fica algo muito bonito. Então, vamos utilizar um spline, só para vocês terem uma ideia. Vou com o spline até aqui no meio, depois nesse ponto. Mesmo assim, ela não ficou muito boa. Vou dar um ESC para sair. Aqui, vocês veem, não ficou algo muito interessante. Ficou algo meio ruinzinho. Eu consigo ajustar ela de acordo com o que eu preciso. Então, eu posso ajustar essa curvatura com isso. E como que você ajusta a curvatura? Olha aqui, através desses parâmetros, das suas coordenadas. Dá para a gente fazer isso com arco? Dá. Também dá. Com círculo? Também dá, dependendo do que a gente for utilizar. Se a gente pegar um círculo bem grande, depois eu só movimento esse círculo para que a gente consiga encontrar ele com a nossa outra peça. Vou fazer isso aqui também. Utilizei de spline aqui, mas mesmo assim não está algo muito bonitinho. Vou colocar aqui esse ponto bem mais embaixo. Ô, Vinícius, Sim. aqui no meu ficou uma linha, não ficou tortinho igual o seu aí, não. Aqui, ó, você fez 2 pontos. Deixa eu fazer aqui, dá uma olhada aqui o que eu estou fazendo. Ó. Cliquei num ponto. Você precisa de outro ponto. Aí sim você dá o formato dela no spline. Entendi. Aí você precisa do outro ponto. Aí no momento que você definiu sua curvatura resultante, por exemplo, ó, eu quero minha curvatura assim. Aí você dá um ESC. Aí para você sair disso aí. Do jeito que você tinha planejado antes.
Aqui, ó, dá para fazer um círculo também, círculo de perímetro. Eu seleciono essa opção, e a partir disso eu vou abrindo até achar a minha melhor opção aqui, é um raio de 55. E deu errado. Não deu certo. Deu certo. Ok. Então eu fiz um círculo através dessa opção minha aqui de círculo de perímetro. Como? Eu seleciono primeiro esse ponto aqui de baixo, depois o outro ponto lá de cima para isso acontecer. Deixa eu fazer isso de novo. Eu tinha colocado era o valor errado. Fazendo aqui novamente. Seleciono esse ponto e vou abrir o meu círculo até onde que ele seja interessante. Aqui tá bom. Vou excluir minha spline, porque eu queria mostrar ela só para como que ela funciona. Vou apagar o que eu não preciso mais desse nosso círculo que eu fiz. Estou apagando a spline também. Sobrou essa peça aqui. Eu vou espelhar ela para o outro lado. Peguei esse elemento, vou desenhar uma reta aqui só para servir como espelhamento. Seleciono isso e isso, para que eu consiga utilizar espelhar entidades. Eu clico em espelhar entidades. Gente. Vamos lá, tentar de novo. Selecionei os dois. Aqui os dois já estão sendo espelhados sem eu nem pedir. O que está acontecendo, meu? Esse negócio gosta de dar errado quando você está fazendo ao vivo. Impressionante. Vou fazer um de cada vez. Aí vai dar certo. Criei uma linha para espelhar. Peguei isso aqui. Espelhar a entidade. Em relação ao quê? Em relação a isso. Beleza. Eu fiz. Não fiz. Vou fazer de novo. Ok. Agora eu vou pegar essa peça, vou espelhar ela também em relação a esse eixo que a gente fez aqui no meio. Vou dar um OK. E beleza. Tem isso aí. Deixa eu pagar. Pagando o que não nos é útil mais. Nem isso aqui no meio, nem aquilo lá de cima. Nós já temos aqui um dente feito. O que eu vou precisar fazer? Eu vou fazer um arredondamento. Vamos lá. Aqui o meu arredondamento. A gente vai utilizar a opção filete, aqui no nosso desenho. E vou selecionar as opções que eu quero arredondar. Por exemplo, essa base com essa aqui. Eu quero um raio, um certo raio, pode ser um raio de... Vamos ver um de 3, como é que fica. Que é um raio de 3, beleza. Aqui também um raio de 3. Aqui em cima eu poderia dar outro raio também. Então, seleciono aqui e seleciono aqui. Então, ok, ó, fiz um raio em todas essas partes.
excluo essa linha aqui de cima, que ela não vai ser mais útil. Agora eu vou ter que replicar isso para toda a minha engrenagem, depois que eu fiz todos esses raios. Seleciono tudo isso aí, então todas essas linhas que a gente vai utilizar. E a gente agora vai dar um padrão circular para isso. Ao invés de vir aqui em padrão linear, nós vamos em padrão circular. Padrão circular, já está aqui, ó, escolhido qual é o nosso ponto de referência? O centro, esse ponto central. Então, esse nosso primeiro parâmetro é esse ponto aqui do meio. Se o seu tiver diferente, pode ser que dê alguma coisa errada. E aqui eu vou colocar espaçamento igual entre elas e vou aumentando até onde eu queira. Aqui as minhas engrenagens. No caso aqui eu vou colocar 14 dentes. Ou dá até para colocar mais também, mas eu vou colocar e 14 dentes tá bom. 14 dentes, dou um OK. Viram que a gente fez toda essa réplica do que a gente tinha feito aqui em todas as outras partes. Agora só me falta apagar essas partes que estão aqui no meio dos dentes, para que isso não interfira lá na hora que a gente for criar o nosso recurso. Então, para isso, eu vou aparar entidades e vou apagando cada uma dessas partes que está aqui no meio. Por isso que eu falei para vocês, dava para a gente fazer isso agora, no desenho, ou já dava para a gente fazer isso depois. Se a gente fizesse uma extrusão dessa, dava para replicar ela. Então, temos aqui nossa engrenagem. Falta um rasgo de chaveta. Eu posso já desenhar ele diretamente aqui. Então, eu vou desenhar o meu rasgo de chaveta. Vou colocar 2,5 milímetros para cima. Aqui, essa linha. E vou fazer agora uma opção de linha de ponto médio. Uma linha que saia desse mesmo ponto aqui de cima e cresça igualmente para os dois lados. Vou colocar 2 milímetros. Não, deixa eu ver, vou colocar 3 milímetros aqui. 3 milímetros. Depois é só eu fechar esse desenho. Apago essa linha aqui do meio, que ela não vai ser mais útil. E vou ter que apagar essa partezinha aqui também, para não dar nenhuma interferência. Então, a partir disso, foi feito o nosso rasgo de chaveta também. Finalmente, a partir disso tudo aí, a gente vai sair do nosso esboço. Para que a gente consiga desenhar. Desenhar não, fazer o nosso recurso. Então, vamos lá. Peguei aqui tudo isso que foi desenhado, vou no recurso, ressalto brase, extrudado. E vou colocar, ao invés de ser uma direção cega, vou colocar uma direção de plano médio, de 20 milímetros. Então, com isso, a gente faz essa primeira parte da nossa engrenagem. Se eu quisesse fazer aquele outro tipo de engrenagem, vou mostrar aqui. Esse tipo aqui que tem um cubo, dá para a gente fazer isso também. Vamos lá, bem facinho. Eu seleciono essa face, vou desenhar
um círculo nela. Por exemplo, poderia ser um local para você abrigar um rolamento. Vou abrir um esboço de um círculo aqui no meio, raio de 25. Vou sair. Olha aqui, ó, fiz apenas um círculo de raio de 25 nessa face, e depois vou fazer a mesma coisa na outra face. Vou utilizar um recurso de corte extrudado de 2 milímetros. Então, com isso, a gente tem um rebaixo na nossa peça, uma depressão, um cubo. Do outro lado, dá para a gente fazer a mesma coisa, mas só que eu prefiro fazer espelhando o meu elemento. Então, para isso, eu pego aqui o corte extrusão e vou na minha opção de espelhar. Espelhar isso em relação ao quê? Eu vou escolher aqui na minha árvore, nessa setinha que aparece da minha peça, vou escolher qual plano que eu tenho que espelhar. É o plano direito? Não. Superior? Também não. É o plano frontal. Então, para isso, dou um OK. Lá do outro lado foi feito exatamente o mesmo recurso que nós queríamos. Lembrando que todos esses raios que eu fiz lá no desenho, dava para você ter feito ele aqui, através de outro recurso, esse recurso de filete. Mas só que eu acho muito mais complicado você fazer o filete aqui do que você fazer no desenho lá. Acho que no desenho sai bem mais simples. Ok, temos isso aqui. Vou salvar minha peça. Então, esse aqui foi o nosso treinamento. Na aula que vem, eu vou pedir a algum de vocês para fazer um desenho parecido com esse no início da aula. Não precisa ser tão complicado aqui na relação dos dentes, pode ser mais simples, só para ver se entendeu como é que fez. Então, ano que vem a gente começa com o tutorial de vocês. Outra coisa, gente, quando eu peço a atividade para vocês, mandem em PDF os desenhos. Por exemplo, se eu peço um desenho em 2D, manda em PDF. Não manda em arquivo do SolidWorks, não. Por favor, eu deixo bem claro lá que é o PDF. Então, esse arquivo aqui é em 3D, tudo bem. Mas quando eu peço os arquivos em 2D, manda em 2D, em PDF. Lembrando que tem como salvar. Se você, por um acaso, for lá naquele ambiente de criar um desenho a partir dessa peça, vou escolher aqui um A4. Vou selecionar uma vista. Está aqui minha vista. Vou deixar tanto a vista frontal e a isométrica, aumentando a escala. Então, está aqui a minha peça. Para você salvar isso em PDF, como que você salva, gente? Você vem aqui em salvar como. Peraí, não, vou salvar como. A gente vai vir aqui, ó, Adobe Portable Document Format. Isso é o PDF. Aí, com isso, você salva nesse formato. Deixa eu dar o exemplo para vocês aqui. Abrir isso. Olha aqui, ó, foi salvo em PDF. Então, quer dizer que eu consigo ver o que você desenhou lá tranquilamente. Todo mundo consegue abrir. Às vezes vem uns arquivos corrompidos que eu não consigo nem abrir.
Beleza, gente. Eu vou encerrar a gravação aqui e conversar com vocês sobre a prova.